Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí, desse lado, ao longo dos próximos 50 minutos. A raíz de eso la cambiaron a otro grupo llamado Apoyamos a los Musulmanes, apoyamos a los musulmanes. La cambiaron de grupo, la mandaron más lejos, la cambiaron de lugar, de sitio. Pero poco a poco se fue refortaleciendo mentalmente y ahora ya está bien. Aunque está físicamente acabada, porque está muy delgada, está, ¿no? El cutis, la cara está quemada por el sol, por el clima de allá de Malí, pero gracias a Dios se ha mantenido, tiene mucha fortaleza. Edgar Argotti, que vimos agora a falar desde Pasto, na Colômbia, é irmão da religiosa franciscana Glória Narvaez Argotti, raptada no Mali em fevereiro de 2017, há 4 anos e 4 meses. Numa grande entrevista ao nosso programa, ele vai falar-nos das cartas que trocou com a sua irmã, que está em cativeiro, graças à ajuda da Cruz Vermelha Internacional, e vai contar-nos também como é que ela está, como está fisicamente, como está psicologicamente, tudo. Este é de facto um grande exclusivo de Igreja no Mundo. Para nos falar desta história e também de todas, digamos, as principais notícias que estão a marcar a atualidade, vamos ter connosco, como é habitual, a Catarina Martins de Betancourt, que está a acompanhar-nos via internet. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os nossos telespectadores. A história desta irmã, desta religiosa, é de facto exemplar e mostra o risco por que passam tantas pessoas da Igreja apenas para cumprirem com o seu trabalho, com a sua missão junto dos mais pobres, dos mais necessitados, junto daqueles que mais precisam de auxílio e que tantas vezes são ignorados e desprezados pela própria sociedade. Fazem tudo isso e correm todos os riscos. A irmã Glória está em cativeiro, recordo uma vez mais, há 4 anos e 4 meses, algures na região do Mali, numa zona do deserto. Ela é colombiana. No programa de hoje vamos conhecer também 2 outras irmãs, uma da Argentina e outra do Peru, que nos vai levar-nos também este programa a muitos mais outros países, a muito mais outras histórias e a muito mais outros protagonistas da Igreja que sofre em todo o mundo. É o caso, por exemplo, do Líbano. Na quinta-feira, no dia 1 de julho, o Papa Francisco convocou os principais líderes religiosos cristãos para um encontro ecuménico no Vaticano. Um encontro, Catarina, que teve apenas um único ponto na agenda: o Líbano. Sim, foi de facto um encontro religioso que juntou, como o Paulo disse, o Santo Padre e os principais líderes cristãos libaneses, e ficou de facto marcado por momentos de debate que ocorreram a porta fechada, mas também momentos de oração. Portanto, tudo isto por causa da situação económica que se vive, uma situação gravíssima que se vive neste país, no Líbano. Já na semana passada nós falámos aqui desta crise a propósito de uma mensagem que a irmã Miri, a religiosa portuguesa que vive em Cara, muito perto no Líbano, ela nos enviou, em que descrevia de facto este país onde falta tudo, onde há fome, onde falta a eletricidade, onde faltam os combustíveis, um país com uma hiperinflação. Esta situação agravou-se ainda mais, Catarina, com a brutal explosão que ocorreu no porto de Beirute em agosto do ano passado. Sim, brutal é de facto a expressão certa, Paulo, infelizmente. Portanto, há quem tenha já dito que de facto esta explosão acidental que ocorreu no porto de Beirute foi a maior explosão acidental, não nuclear, que ocorreu em todo o mundo. Portanto, e este balanço desta explosão é de facto dramático. É a explosão que ocorreu no ano passado, a 4 de agosto, e que, de facto, em breves instantes destruiu vários bairros. Um deles era cristão, predominantemente cristão, habitado por cristãos, mas matou também cerca de 2 centenas de pessoas e destruiu quase 100 mil edifícios. Eu repito, Paulo, porque de facto para nós ficarmos com esta ideia desta destruição tão grande que aconteceu. Portanto, em segundos foram destruídos ou ficaram gravemente danificados 100 mil edifícios na cidade de Beirute, portanto a capital do Líbano, e
como se calcula, de um momento para o outro, milhares e milhares de famílias ficaram sem nada, ficaram desalojadas e a precisar urgentemente de ajuda. Nós temos um trabalho produzido pelos nossos colegas do Rome Reports sobre este encontro agora do Papa com os líderes religiosos libaneses. Um trabalho de antevisão, mas que vamos passar porque ele ajuda-nos a perceber bem, a compreender melhor até a importância do que está em jogo nesta ajuda urgente que se impõe ao Líbano. Antes de vermos esta reportagem, é importante lembrar que estamos de facto a falar de um país em ruptura, com milhares de pessoas que precisam de ajuda urgente. Exato, e eu aproveito, Paulo, este momento para lançar aqui um apelo urgente a todos os nossos benfeitores, amigos, a todas as pessoas de boa vontade que estão connosco neste momento a ver também o nosso programa. Portanto, é de facto muito urgente ajudar o Líbano, ajudar a Igreja no Líbano, ajudar as comunidades cristãs no Líbano. Portanto, é de facto essencial. Nós vimos como o Papa Francisco está tão preocupado, portanto, é preciso fazer de facto alguma coisa, fazer alguma coisa para estes nossos irmãos. Sabemos que neste momento há mães que já não conseguem ter dinheiro suficiente para alimentar os seus filhos. Sabemos que neste momento o pão está caríssimo e isto quando há pão na prateleira dos supermercados, que falta constantemente a luz elétrica, que os frigoríficos estão vazios, portanto não podemos de forma alguma ficar indiferentes a esta situação tão dramática que este povo do Líbano está a passar neste momento. Ajudar o Líbano, ajudar a Igreja do Líbano a socorrer os mais necessitados. Catarina, isto implica o quê concretamente? Implica apenas boa vontade, Paulo. Portanto, cada um de nós, na sua consciência, é de facto convidado a ajudar a Igreja que sofre, que passa mais dificuldades. E isso é uma situação que está a acontecer hoje no Líbano. E, portanto, depende de cada um de nós, da nossa consciência, da nossa boa vontade, da nossa disponibilidade para podermos ajudar as pessoas. E, portanto, neste momento, e deixo aqui este apelo para minorarmos, de facto, o sofrimento deste povo que tem passado por tantas dificuldades e, no fundo, ajudarmos estas mães que não conseguem alimentar os seus filhos, estas famílias que já não têm como sobreviver e que têm que continuar a sobreviver graças às cantinas solidárias que há na Igreja do Líbano. Portanto, tudo isto nós podemos fazer um pouco. Por isso, cada um de nós que está a ver neste momento o nosso programa de televisão, cada pessoa de boa vontade, pode de facto entrar em contato connosco para o nosso telefone ou através da nossa página de internet e dizer que quer ajudar a que esta população do Líbano possa continuar a receber apoio através destas cantinas solidárias que são mantidas graças e apenas à generosidade dos benfeitores da AIS em Portugal e no resto do mundo onde há secretariados. E desde já agradeço toda a vossa disponibilidade e toda a vossa generosidade. Para percebermos então melhor a dimensão deste drama que se vive no Líbano e também a importância de se apoiar a comunidade cristã deste país, vamos então ver esse trabalho produzido pelos nossos colegas do Rome Reports de antevisão do encontro do Papa com os líderes cristãos, encontro que aconteceu, repito, no domingo, dia 1 de julho. Expectations are high for the Pope's meeting with leaders of Lebanon's Christian churches. The meeting will take place on July 1st and will be dedicated to addressing the situation in the country. Per una giornata di riflessione sulla preoccupante situazione del Paese e per pregare insieme per il dono della pace e della stabilità. Lebanon is being battered on all sides. The terrible economic crisis, the pandemic, the explosion at Beirut's port in August, the political crisis. Political deadlock continues to prevent the country from forming a government. As a result, 55% of the Lebanese population lives below the poverty threshold. Power outages are common, while food and medication are scarce. The Pope fears that the situation will continue to worsen. Lebanon is the only Middle Eastern country where Christians are not the minority, but this could change as many Christians leave the country. The Catholic schools are in danger of closing. The Catholic institutes like hospitals and clinics are struggling to survive, even to find the funds they need to buy important medicines, important medical equipment. So it's really five minutes before 12 now at the moment in Lebanon. Lebanon is at a crossroads. It could become a country of stability or a hornet's nest at the mercy of the most powerful in this delicate region of the world. We have seen in other countries of the Middle East how the number of Christians has been decreasing.
Regina Lynch coordinates dozens of projects for aid to the church in need in Lebanon. After the explosion in August, ACN donated about $4 million to help rebuild the Christian neighborhood, support priests and religious sisters, and support the church's activity in the country. In Lebanon, more than a dozen rights and religions coexist, but it's a fragile balance that could be disrupted. Over the years, when we have seen extremism in other countries, Lebanon has been a place where the Christians and the Muslims could live together, be educated together, to work together, and we would like to see this going on. The Pope hopes that his meeting with leaders of Lebanon's Christian churches will bring them closer together. Unity is crucial for Lebanon's future and for the future of Christianity in the country. Do Líbano passamos agora para o Egito e continuamos nesta região e continuamos a falar também dos problemas da comunidade cristã. Longe vão os tempos no Egito, os tempos da intolerância para com os cristãos, quando este país, este grande país, foi governado por Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana, após a queda, recorde-se, de Hosni Mubarak, na sequência dos protestos da chamada Primavera Árabe. No entanto, apesar de haver agora sinais de maior tolerância para com os não-muçulmanos, a verdade é que há ainda muito a fazer para um relacionamento correto entre as várias religiões. E quem o diz, Catarina, é o bispo copta católico de Assiut. É verdade, Paulo. De facto, em entrevista à Fundação AIS, Dom Kyrillos Saman reconhece que, infelizmente, ainda há muitas pessoas que consideram os cristãos como cidadãos de segunda classe. Portanto, para este bispo ainda irá levar muito tempo até se conseguir, de facto, mudar a mentalidade das pessoas, portanto, num país onde cerca de 90% da população é muçulmana. De facto, apesar das coisas terem mudado com o atual presidente, o Marshal al-Sisi, a verdade é que há ainda muitos obstáculos para os cristãos no Egito. Sim, sem dúvida. Portanto, no Egito os cristãos representam cerca de 9% da população, mas infelizmente continuam a ser preteridos, por exemplo, no acesso ao ensino superior, no acesso à administração pública e até, por exemplo, às Forças Armadas. Portanto, isto para não falar ainda nas dificuldades que têm, por exemplo, em construir igrejas novas. A questão da construção e da legalização de novas igrejas é de facto muito sensível, pois tem servido esta questão de pretexto para ataques por parte de grupos radicais contra os cristãos, nomeadamente na região do Sinai. Aliás, após o último relatório sobre a liberdade religiosa da Fundação AIS, descreve isso até com alguma abundância de pormenores. Exato. No relatório da Fundação AIS dá-se conta desta realidade e recorda-se, por exemplo, que o Parlamento egípcio adotou uma nova lei sobre a construção e renovação de igrejas em 2016, mas isso não significou de forma alguma que os ataques, ou que tivesse impedido de alguma forma os ataques que infelizmente continuaram. Ou seja, apesar de haver vontade para mudar as coisas, aquilo que se vê é que de facto há um fracasso do Estado no Egito em conter esta violência social contra a comunidade cristã, quando estes tentam, por exemplo, construir, restaurar ou apenas reconhecer as igrejas que têm neste momento nas suas aldeias e nas suas vilas. E isto é dramático e revela como continua de facto a ser tão dura a vida dos cristãos no Egito. Muito bem, vamos então agora fazer uma breve viagem no tempo. Vamos até 2017. Vamos até ao dia 26 de maio de 2017. Um grupo de cristãos dirigia-se nesse dia para o mosteiro de São Samuel, na província de Minia. Iam todos em peregrinação. De súbito, a meio dessa viagem, os dois autocarros em que eles viajavam foram bloqueados e homens armados obrigaram todos os passageiros a sair. Alguns cristãos, aqueles cristãos, melhor dizendo, que estavam ali nesta peregrinação, foram confrontados com uma decisão. Ou renunciavam ali, perante aqueles homens, à sua religião, ou eram imediatamente executados. 28 morreram. Um deles era Hani, filho de Nádia, que depois contou a sua história aos nossos colegas do World Watch Monitor.
A 26 de maio de 2017, 2 autocarros cheios de adultos e crianças, todos eles coptas egípcios, iam a caminho do mosteiro de São Samuel de Daminia, no sul do Egito. Iam celebrar a festa da Ascensão. Subitamente, recorda Nádia, a sua feliz viagem foi interrompida por homens armados numa remota estrada deserta. Pensámos que eram do exército. Eu rezei por eles e disse-lhes que ninguém esteja contra vocês e que Deus proteja o vosso caminho. Depois percebemos que não eram soldados, eram terroristas. Os homens, armados e com máscaras, começaram por disparar contra os pneus do autocarro e, de seguida, entraram no seu interior. Nádia, de uma cidade rural nas províncias de Beni Suef, estava com o filho Hani. A filha Zoraida e o genro Samé também lá estavam, o seu neto de 3 anos. Muitos dos membros da família largada de Nádia também se encontravam no autocarro. O que aconteceu a seguir, Nádia deseja que tivesse sido apenas um pesadelo. O primeiro a ser martirizado foi Samé, o meu genro. Eles ordenaram-lhe que se convertesse ao Islão, mas o meu genro mostrou a cruz tatuada no pulso e disse: não o farei. Então mataram-no a tiro. Depois foi a vez de outros homens. A todos foi dada a mesma escolha, a renunciar ao cristianismo ou morrer. Do seu lugar, na retaguarda, Nádia viu os homens aproximar-se do seu filho Hani. Também ele ergueu o pulso e Nádia ouviu as suas últimas palavras: não, sou cristão. Foi melhor ele ter sido martirizado à minha frente em vez de se converter ao Islão e ir com eles. Agora, uma parede inteira da sua casa está coberta com fotografias de Hani, entre as quais a sua última selfie, tirada naquele mesmo dia. Depois de terem assassinado todos os homens, os militantes voltaram-se para as mulheres, gritando insultos e exigindo as suas joias. Um deles aproximou-se da Nádia. Ele queria acertar-me no coração, mas deu-me 3 tiros no braço. O meu braço ficou desfeito daqui até aqui. Depois deixou-me como se pensasse para consigo: esta mulher não quer morrer, e foi-se embora. Desmaiei devido à hemorragia. Deixei de pensar no meu filho ou em quem quer que fosse. Não me despedi de ninguém. Fui levada para o hospital de Minia. Queriam amputar o meu braço. Então entrou a ministra da Solidariedade Social. Pegou no meu relatório médico, começou a chorar e a chamar-lhes nomes. Nádia foi transferida para um hospital do Cairo, onde foi submetida a 7 operações à mão em 2 meses. Agora não consegue fazer nada com aquele braço. Voltando ao dia do ataque, Nádia recorda como os assassinos agarraram o seu neto de 3 anos, Mina. Disseram que o matavam se as raparigas no autocarro não fossem com eles. A minha filha disse-me depois que naquele momento Cristo apareceu-lhe. Ele consolou o menino e disse-lhe a ela: cuida dele, eu voltarei por ti. Dá as tuas joias ao atacante. Quando tentaram arrastar o menino, Cristo disse-lhes: deixem-no com a mãe. Eles largaram-no e foram-se logo embora. Tinha o rosto descoberto e era lindo. Tinha olhos verdes. Era Cristo. Nós tínhamos visto uma pintura antiga de Cristo. Assim soubemos que era ele. Os atacantes foram distraídos pela chegada de uma carrinha de operários. Deixaram a mina e foram atrás da carrinha. Do ataque resultaram 28 mortos, incluindo 2 crianças. Outras 25 ficaram feridas. Se depois do incidente alguém dissesse: se forem ao mosteiro vamos matar-vos, nós iríamos na mesma. Não temos medo. Agora, Nádia diz que é mãe de 6 filhos, um dos quais está no céu. Agora vamos até à República Democrática do Congo. Depois do alerta do bispo de Beni à Fundação AIS para o aumento de violência de que já falámos aqui num dos últimos programas, uma bomba explodiu numa igreja. O que é que aconteceu, Catarina? Bom, Paulo, houve de facto a explosão de uma bomba numa igreja na localidade de Beni no último domingo de junho, uma explosão que provocou ferimentos em 2 mulheres, ferimentos graves em 2 mulheres. O facto de a bomba ter rebentado cerca de 1 hora antes do início da celebração eucarística terá de facto evitado um elevado número de vítimas, pois eram esperadas muitas crianças, assim como as suas famílias, para acompanharem, para estarem presentes na missa. Esta explosão ocorreu apenas algumas semanas, como já disse, depois do bispo de Butembo, Beni, ter denunciado, através da Fundação AIS, os contínuos ataques e as numerosas violações dos direitos humanos nesta região. Em síntese, Catarina, para os nossos telespectadores, o que é que disse este bispo nessas declarações à Fundação AIS?
Bom, Paulo, de uma forma assim muito resumida, o bispo Dom Paluku Sekuli referiu que continua a haver de facto um número de incidentes particularmente elevado na parte norte da diocese, responsabilizando grupos armados que têm vindo de facto a destruir escolas e hospitais. Portanto, o relato do bispo ganhou ainda um maior dramatismo quando referiu a brutalidade dos ataques, dos atacantes. Portanto, ele disse que tanto professores como alunos estão a ser mortos e que estão também a matar os doentes que se encontram nas suas camas no hospital. E ele disse uma frase, Paulo, que traduz bem esta situação. Ele disse-nos que não passa um único dia sem que pessoas sejam mortas. De facto, é terrível, mas importa lembrar que toda esta violência não é de agora. Desde há cerca de 10 anos, sobretudo depois de 2014, têm acontecido massacres atrás de massacres na República Democrática do Congo. Quem o diz é Dom Paluku Sekuli Melquisedeque, o bispo de Butembo, Beni, numa mensagem gravada para a Fundação AIS e que vamos ver já de seguida. Da 10 anni e soprattutto dal 2014 sono massacri su massacri e le autorità del nostro paese passano il loro tempo a discutere per sapere che prenderà quale ministero è. È come se si trattasse di condividere come direi, sulla tavola si mette una torta da condividere, una ripartizione dei ministeri, dei posti, la conquista del potere e la protezione del potere sembra l'unica cosa che conta. La popolazione non conta per niente. Agora vamos até ao Paquistão, de onde nos chegam relatos de mulheres cristãs vítimas de exclusão e de pobreza. A Fundação AIS está empenhada na promoção social dos cristãos, mas é difícil superar décadas e décadas de discriminação. Sim, Paulo, é sem dúvida muito difícil ultrapassar esta situação. Portanto, os cristãos são de facto uma das minorias religiosas mais perseguidas no Paquistão e frequentemente são confundidos com os mais pobres da sociedade, que olha para eles com intolerância, relegando-os de facto para os trabalhos mais indignos, mais duros e também mais mal pagos. E essa discriminação acentua-se ainda mais face às mulheres e às raparigas cristãs. Sim, e os raptos de raparigas e os casamentos forçados a que ficam sujeitas e que tantas vezes já denunciámos aqui no nosso programa de televisão são de facto um exemplo dessa realidade que coloca o Paquistão como sendo um dos países onde as comunidades religiosas são de facto mais perseguidas. A vulnerabilidade em que se encontram as mulheres cristãs paquistanesas é de facto inquietante. Para as auxiliar, a Fundação AIS está a apoiar um programa que visa, no fundo, a capacitação destas raparigas e destas mulheres cristãs que se encontram numa situação particularmente difícil. Mas, às vezes, elas sofrem muito mais do que a simples discriminação ou a exclusão social. São mesmo perseguidas e são mesmo violentadas, são raptadas para serem, mais tarde, forçadas a casar com homens mais velhos. Esta é, por exemplo, a história de Shafila Kashind. They hurt me a lot, beat me. They beat me hard, kept me captive in one house, then another. When I refused to accept Islam, they beat me, saying, "Convert. We are Muslim, we must convert you to Islam." They hit me, took me to the mosque for lessons, drove to the mullah. They forced me to sign, to put my thumb fingerprint on many documents. Then, in my presence, my uncle phoned my parents and said, "Give us 500,000 rupees and we will return your daughter." They continuously tried to get me to marry, and when they failed, they brought me here,
and left me. When we go to court, we come alone, whilst they come in the company of many men. They are a threat, whilst we threaten no one. I want to be a Christian because of my father, my grandfather. So what would I do if I were to become a Muslim? All our family is Christian. Agora vamos até à Argentina, de onde nos chegou um pedido de ajuda de uma irmã. Ela tem 24 anos, já fez os votos temporários e prepara-se agora para um sim definitivo à vida na Igreja. A irmã Maria Agostina é uma das 20 religiosas da Congregação de Jesus, Palavra e Vítima. Já vamos ver qual é o pedido que esta irmã nos fez. Mas antes disso, vamos falar um pouco também desta congregação que nasceu, Catarina, no Peru. Sim, foi fundada de facto em 1961 no Peru e podemos dizer, Paulo, que esta congregação missionária é de facto muito especial. Portanto, estas irmãs dedicam-se a ir aos lugares mais recônditos, onde normalmente mais ninguém vai, onde há uma escassez enorme de sacerdotes, onde estão as pessoas mais esquecidas da sociedade, e para onde vivem muitas vezes apenas alguns familiares muito isolados, distanciados uns dos outros, portanto, e sempre muito isolados. Portanto, é junto destes mais pobres, destes mais marginalizados, que estão no alto das montanhas ásperas do Peru, portanto, em lugares remotos, que elas de facto cumprem a sua missão. Uma missão que é apoiada diretamente pela Fundação AIS. A irmã Maria Agostina é uma das mais de 400 religiosas desta congregação que se espalhou já por vários países da América Latina. A Argentina é apenas um desses países, mas atravessa, e importa lembrá-lo, uma grave crise neste momento. Sim, infelizmente a Argentina atravessa também uma das suas mais graves crises económicas da atualidade. A pobreza está a aumentar de uma forma assustadora. Em 2019, já antes do impacto da pandemia do coronavírus, cerca de 40% dos seus 44 milhões de habitantes já estavam classificados como sendo pobres. E como se calcula, Paulo, com a Covid-19, tudo foi agravado, este cenário agravou-se. É, pois, um país em crise, a Argentina, em que as 20 missionárias de Jesus, Verbo e Vítima trabalham todos os dias. E a irmã Maria Agostina fez-nos mesmo um pedido. É verdade, portanto, a crise provocada por esta pandemia do coronavírus atingiu também a Igreja, como é fácil imaginar. Portanto, atingiu a vida das congregações religiosas. E no ano passado, a situação das irmãs de Jesus, Verbo e Vítima já era de facto mesmo muito difícil, segundo as palavras que estas religiosas fizeram chegar à Fundação AIS. Portanto, os tempos continuam duros, a tal ponto que as irmãs deixaram, para já, de poder aceitar jovens que queiram ingressar nesta comunidade. E foi por isso que elas pediram, então, ajuda à Fundação AIS. Sim, portanto, perante esta situação, as irmãs então pediram ajuda à Fundação AIS e, de facto, graças à generosidade dos nossos benfeitores em todo o mundo, foi possível dar alguma ajuda de emergência a esta congregação, permitindo, por exemplo, que o processo de formação das irmãs mais novas possa prosseguir, aliviando também as dificuldades do dia-a-dia de toda a comunidade. Mas é preciso, de facto, continuar a ajudá-las para que nenhuma das jovens que querem, de facto, seguir esta missão, esta vida religiosa, fique de fora. É mais um desafio, Paulo, que eu lanço aqui hoje aos nossos telespectadores. Portanto, vamos ajudar a manter as portas abertas desta comunidade tão especial. Portanto, eu fico a aguardar a vossa resposta, que, como sabem, pode ser sempre feita através do nosso telefone ou através da nossa página de internet, e vamos ajudar estas jovens para que possam continuar a seguir o seu sonho, a sua missão, a sua vocação. Muito bem. Não vou agora falar da irmã Maria Agostina, nem sequer da Argentina, mas vou falar de uma outra religiosa. A Madre Maria Pia vive no Peru, numa pequena vila nas montanhas, mas tal como a irmã Maria Agostina também é missionária de Jesus, Verbo e Vítima. E tal como acontece na Argentina, também aqui no Peru, o trabalho destas mulheres extraordinárias é apoiado pela Fundação AIS. Mi nombre es Madre María Pía, misionera de Jesús, Verbo y Vítima. Bienvenida. Vivo en un
un pueblo pequeño de la sierra de Perú, donde la vida de la gente es muy difícil. Por eso estamos aquí. Junto con las madres, ayudamos a la gente. Muchas gracias, madre. Nosotras cada día viajamos muchas horas para estar con la gente más abandonada. Esta gente ha sido afectada por el terrorismo. No querían recibirnos. Se abría la puerta y se miraba así quién era, qué es lo que buscan. No, porque estaban con ese temor de que también nosotras podríamos ser parte de estas personas que han hecho mucho daño. Ya es muy diferente. Ayudamos a nuestra gente en lo espiritual para que conozcan un poquito más a Dios, porque ellas no sabían rezar, a veces no se reunían en la iglesia. Aquí no reside ningún sacerdote. Por eso el Santo Padre nos permitió asistir los matrimonios, bautizar y hacer la celebración. Estamos con la gente en sus situaciones más difíciles, en sus enfermedades, y les ayudamos al buen morir. En esos momentos, ellos no están solos. Cada día rezamos por nuestra gente y por nuestros bienhechores que generosamente nos ayudan para hacer posible nuestra obra apostólica. Nuestra entrega a esta gente es por amor a Dios, pero esta ayuda es gracias a nuestros bienhechores de ACN. Há pouco referiu que o trabalho das irmãs era apoiado pela Fundação AIS e disse que elas, as irmãs, são mulheres extraordinárias, e de facto são. Sabia que uma em cada 60 irmãs em todo o mundo é apoiada diretamente pela Fundação AIS? As religiosas são mulheres extraordinárias que precisam de ajuda para poderem continuar a ajudar os mais pobres, os mais doentes, os mais frágeis, os que estão em maior necessidade. Nas cidades ou nos campos, no meio da floresta ou em pleno deserto, fechadas num convento ou no cimo de uma montanha. Há em todo o mundo mais de 620 mil mulheres consagradas a Deus e ao próximo. São extraordinárias. O que fazem não tem preço. O amor não tem preço. Às vezes o trabalho das irmãs parece quase insignificante. Ir de casa em casa, de aldeia em aldeia, conversar com as pessoas, conhecer os seus problemas, as suas dificuldades e anseios. Parece simples, mas não é fácil. Os outros estão sempre em primeiro lugar. Os outros são sempre a razão de ser da vida destas mulheres extraordinárias. São normalmente tão pobres quanto as comunidades em que estão inseridas. No entanto, oferecem verdadeiros tesouros. Um gesto de carinho, um sorriso, um abraço. O silêncio de quem escuta de verdade e conforta. Uma gargalhada inspiradora. Às vezes, um simples olhar. As irmãs oferecem verdadeiros tesouros mesmo quando têm as mãos vazias. Em tantos lugares do mundo, há famílias inteiras que caíram há gerações na pobreza extrema como se fosse uma armadilha. Em tantos lugares do mundo, a sociedade ignora-as, maltrata-as, até pela indiferença. A dor dessas pessoas, dos mais pobres, dos indigentes, dos doentes, dos rejeitados pela sociedade, é como se não existisse. Mas para as irmãs, para as religiosas, para as mulheres consagradas a Deus, a dor deles dói, e dói de verdade. Os rejeitados da sociedade são os primeiros a abraçar, como se fosse um dever, como se fosse uma missão. Uma missão que por vezes tem levado ao sacrifício das próprias vidas. Dia 4 de março de 2016, 4 missionárias da caridade foram mortas a tiro no Iêmen por terroristas do Daesh. Tratavam de pessoas com deficiência e idosos. Eram as irmãs Anselme, Judite, Margarida e Reginete. 2 dias depois, após a oração do Ângelus, o Papa Francisco referiu-se a elas como mártires e acrescentou: estas religiosas deram seu sangue pela Igreja. Foram mortas pela indiferença, por esta globalização da indiferença a quem nada importa.
Dia 16 de maio de 2016, a irmã Teresa Rakova, da Congregação das Servas do Espírito Santo, foi atingida a tiro por elementos do Exército de Libertação do Povo do Sudão. Não resistiu aos ferimentos e morreu dias depois. Dia 7 de fevereiro de 2017, a irmã colombiana Cecília Narvaez Argotti foi raptada por um comando jihadista no Mali. Desconhece-se ainda o seu paradeiro. Dia 26 de outubro de 2018, 5 irmãs das missionárias de Marta e Maria são raptadas depois do carro em que viajavam ter sido atacado. Conseguem ser libertadas dias depois. Agosto de 2014, a irmã Chantal Pascalina, das Missionárias da Imaculada Conceição, morre infectada pelo vírus do ébola, em consequência do trabalho com as populações da República Democrática do Congo. A lista é quase interminável. Apoiar as mulheres consagradas a Deus faz parte também da missão da Fundação AIS. Nesta Páscoa, todos os secretariados internacionais da ajuda à Igreja que sofre iniciaram uma campanha especial de apoio às irmãs. Elas são mulheres extraordinárias que dão o melhor de si em favor dos outros. Tudo o que fizermos por elas será sempre pouco. De facto, nada paga o amor gratuito. 1 em cada 60 irmãs no mundo é apoiada diretamente pela Fundação AIS. Elas podem contar consigo? Agora vamos ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação, que nos vai falar de Myanmar e de novas notícias de confrontos e de violência que ocorreram também em igrejas. Há pelo menos o registro de ataques em 3 igrejas, como relata o jornal diocesano de Hong Kong. Chegam novas notícias de Myanmar, desta vez através do jornal católico de língua inglesa de Hong Kong, Sunday Examiner. Desde que irromperam os conflitos entre a população e a junta militar que tomou o poder em Myanmar, que várias igrejas foram destruídas. Só nos últimos dias, no estado de Kayah, foram destruídas 3 igrejas. Uma delas foi bastante danificada por artilharia pesada da junta militar, o que fez com que muitos fiéis fugissem, até alguns para as montanhas. No entanto, os padres e algumas freiras, algumas irmãs, tiveram coragem e permaneceram nas instalações da igreja. Também uma outra igreja, dias antes, tinha sido atacada e daí resultaram 4 mortes e 8 feridos. Estes ataques às igrejas têm acontecido porque muitos dos protestantes têm procurado as igrejas pensando que a junta militar não as irá atacar, uma vez que os tratados internacionais proíbem que, em caso de conflito armado, haja ataques a igrejas ou outros templos religiosos. No entanto, esta regra não tem sido seguida pelos militares, uma vez que os militares acusam os bispos de Myanmar de estarem a proteger os protestantes e assim dar-lhes guarida a quem a junta militar considera serem criminosos e estarem a lutar contra o Estado. Em Macau há um padre que de Myanmar que não quis identificar-se, mas que nos garantiu que sim, estas notícias são verdade e muitos fiéis e também pessoas de Myanmar que professam outras religiões estão a ser perseguidas pela junta militar. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos ver então essa grande entrevista ao irmão de Glória Narvaez Argotti, a religiosa franciscana raptada por terroristas no Mali há 4 anos. É uma história que nos alerta para a situação de risco que os padres e as irmãs correm em certas regiões de África, onde se registram cada vez mais episódios de violência contra os cristãos. O intervalo é curto, eu volto já dentro de poucos minutos com essa entrevista em exclusivo para o nosso programa.
A Fundação AES é uma organização que está no coração do Papa Francisco. Ajuda milhões de cristãos em todo o mundo, desde as crianças que vivem na miséria aos que enfrentam guerras e perseguições. Milhares de projetos em mais de 140 países procuram ajudar todos aqueles que já não têm a quem pedir ajuda. Para continuar este grande trabalho, a sua ajuda é essencial. Visite agora a página fundação-aes.pt e faça o seu donativo. fundação-aes.pt. Faça o bem ainda hoje. Wielki spokój tutaj mam, czuję w Tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm, bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak, chcę zobaczyć wiele barw i powietrza łyk. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AES aqui na TV Canção Nova. Sou Paulo Aido e comigo em ligação através da internet está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AES em Portugal. No arranque do programa de hoje nós escutamos Edgar Narvaez, o irmão da religiosa colombiana que está em cativeiro no Mali desde 2017. Ele tem novidades sobre a irmã Glória, é assim que se chama esta franciscana, pois conseguiu, graças à ajuda da Cruz Vermelha Internacional, trocar, Catarina, algumas cartas com ela. Sim, esta é de facto uma grande história, Paulo. Portanto, a irmã Glória Narvaez Argotti, de 57 anos, foi raptada em Caraguaçu, no Mali, já em 2017, e enviou algumas cartas através da Cruz Vermelha Internacional para Edgar Argotti, seu irmão. E a Fundação AES teve de facto acesso a algumas dessas cartas, a uma dessas cartas. Bom, na verdade, nem chega a ser uma carta, mas é assim um bilhete. É um bilhete que está datado do dia 3 de fevereiro deste ano. Foi escrito em castelhano pelo próprio punho da irmã Glória, tinta azul de uma esferográfica, uma letra maiúscula. São 11 linhas no total. E o que é que diz esta carta? O que é que diz este bilhete, Catarina? Exato. Portanto, no texto, a irmã Glória recorda que está em cativeiro há 4 anos, diz que está agora nas mãos de um novo grupo terrorista que tudo indica ser o Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos, portanto, uma aliança jihadista do Sahel e que está vinculada à Al-Qaeda. Portanto, no bilhete, a irmã Glória diz, pede as nossas orações para conseguir a tão desejada liberdade. Como já o dissemos, o destinatário do bilhete, enviado a 3 de fevereiro, foi o seu irmão Edgar Argotti, um professor em Pasto, uma cidade muito pequena onde nasceu a religiosa franciscana. Em entrevista à Fundação AES, desde a Colômbia, este docente diz que a sua irmã agora está bem, apesar de ter ficado um pouco abalada psicologicamente quando, em outubro do ano passado, foi libertada uma outra refém que estava com ela, a médica francesa Sophie Petronin, com quem partilhavam ambas o cativeiro. Sim, entre as duas de facto estabeleceu-se uma forte amizade, portanto a separação acabou por deixar a irmã psicologicamente muito afetada, afinal elas tinham vivido 4 anos juntas, portanto foram 4 anos de amizade entre estas duas mulheres, ambas em cativeiro no mesmo lugar, perante as mesmas ameaças e, como é fácil de imaginar, tornaram-se muito próximas, tornaram-se amigas. Muito bem, já vamos ver a entrevista com o professor Edgar, que nos deu dados
preciosos para sabermos um pouco mais do estado em que se encontra a irmã Glória. Ele contou, por exemplo, um pouco como era a vida, o dia-a-dia das duas mulheres, da irmã Glória, de que estamos a falar, e da francesa Sophie Petronin, antes de esta refém ter sido libertada em outubro do ano passado. Ele sabe disso, pois falou, como se calcula, ele, o irmão de Glória Narvaez Argotti, falou como se calcula com a médica francesa. Sim, ele diz que passava o tempo sempre juntas, portanto, foram 4 anos. Elas viviam juntas, elas comiam juntas, elas dormiam na mesma tenda, portanto estavam sempre sob a vigilância dos terroristas, claro, mas podiam também andar um pouco por ali, pelo acampamento, até porque não é possível, como é fácil imaginar, fugir no meio do deserto. Muito bem, vamos então ver essa primeira parte da grande entrevista com Edgar Narvaez, o irmão de Glória Narvaez Argotti, a religiosa franciscana raptada no Mali, em fevereiro de 2017. Ele vai agora contar como conseguiu escrever essas cartas para a sua irmã. Entonces la Cruz Roja me pidió el favor de que le escribiera una carta a la hermana Gloria que se encuentra en Malí, en el África. Yo le escribí la carta explicándole la situación de la familia, porque la mamita nuestra, la mamá de la hermana Gloria, murió esperando su regreso y no pudo aguantar más. La tristeza, la desesperación, y mi Dios se la llevó al cielo. Entonces yo le escribí una carta. Ella me respondió a los 5 meses, la primera carta me respondió que saludos a la familia, que ella estaba bien de salud y que por favor le roguemos a las autoridades acá en Colombia para poder hacer la liberación y poder que ella regrese a Colombia. Esa fue la primera. La segunda carta ella me escribió el primero de mayo, ahora no más. El mes anterior me escribió una carta diciendo que la cambiaron de grupo. Ella estaba en un grupo con esta señora Sophie Petroni, que es una francesa, que la liberaron. A raíz de eso, la cambiaron de grupo a otro grupo más lejos, pero que se encuentra bien de salud y que por favor le roguemos al Todopoderoso para que la libere. En 3 renglones me escribió únicamente eso y saludos a la familia, no más. Manuscrita? Sim, sim. Com punho e letra dela. Sim. É a mesma letra dela, é uma letra normal. La misma letra y todo. Las mayúsculas, ella escribe en mayúsculas. Exacto, ella escribe en mayúsculas, todo en mayúsculas. El nombre del papá, el nombre de la mamá, la fecha de que el día que la mandó, por eso digo el 1 de mayo, y la firma de ella, puño y letra de ella. Nesta entrevista exclusiva ao nosso programa, o irmão de Glória Narvaez Argotti, a religiosa franciscana raptada no Mali há 4 anos e 5 meses, fala-nos da amizade da sua irmã com uma outra refém, a médica francesa Sophie Petronin. Lo que pasa es que ellas, a Sophie Petronin la secuestraron un año antes, eso fue en diciembre, y a mi hermana la secuestraron en febrero del 2017, un año después. Entonces, a raíz de que la secuestraron a mi hermana, se encontró con Sophie Petroni y duraron 4 años que duró Sophie Petroni en cautiverio, juntas. Vivían juntas, comían juntas, dormían en la misma carpa, exacto, donde las tenían vigilando, pero ellas tenían su libertad hasta cierto punto. Ellas podían salir del cambuche, ir a contar las estrellas, ir a contar las piedritas, ir a contar los animales que pasaban por ahí para matar el tiempo, porque no hacían más nada. Tenían alimentación, desayuno, cena, droga, las tenían con un buen médico, las trataban bien, por ser el hecho de ser mujeres, las trataban bien, y el hábito religioso de la hermana, le respetaron mucho. Ellas vivían juntas. Llegó un tipo de ellos, de los musulmanes, un vigilante, le dijo que su señora Sophie se prepare para el viaje, para salir a la libertad. Entonces mi hermana, dice Sophie Petroni, porque yo hablé con ella, mi hermana dice, inclusive tu hermana me ayudó a hacer la maleta para poderme salir. Pensaba que iban las dos.
La hermana le ayudó a hacer la maletica, las cosas personales, para poder salir las dos. Cuando llegó el vigilante de los musulmanes, dijo, no, tú te quedas, solo se va Sophie Petroni. Entonces mi hermana asustada, ¿y yo cuándo? ¿Cuándo voy a salir? Tú más adelante, por ahora no, por ahora Sophie Petroni. Esa separación le dio duro a mi hermana, psicológicamente, mentalmente, porque eran 4 años de amistad. Gracias a ella, mi hermana pudo hablar francés, la hermana Gloria habló francés porque Sophie Petroni le estaba enseñando mucho. Y congeniaron mucho el carácter, la amistad, se hicieron buenas amigas. Cuando la separaron a mi hermana, le dio duro psicológicamente, mentalmente, mentalmente más que todo. A raíz de eso la cambiaron a otro grupo llamado Apoyamos a los Musulmanes, apoyamos a los musulmanes. La cambiaron de grupo, la mandaron más lejos, la cambiaron de lugar, de sitio. Pero poco a poco se fue refortaleciendo mentalmente y ahora ya está bien. Aunque está físicamente acabada, porque está muy delgada, está, ¿no? El cutis, la cara está quemada por el sol, por el clima de allá de Malí, pero gracias a Dios se ha mantenido, tiene mucha fortaleza. A história da irmã Glória e o risco por que passam tantas mulheres e homens de vida consagrada deve-nos fazer pensar e mobilizar também no apoio a esta igreja que está sempre na linha da frente junto dos mais pobres, dos mais marginalizados, dos que mais sofrem. Estas comunidades religiosas são exemplares na sua dedicação aos outros. São todos verdadeiros heróis. E como é que os nossos telespectadores podem, de alguma forma, Catarina, ajudar estas missões, ajudar estes padres e estas irmãs que arriscam tudo e até tantas vezes a própria vida? Bom, Paulo, rezando em primeiro lugar, claro está, portanto é também este o primeiro pedido que nós recebemos sempre, estas orações por estes padres, por estas irmãs que estão de facto em missão, tantas vezes arriscando a sua própria vida, e é oferecendo de facto também é necessário oferecer a nossa generosidade, o nosso apoio, porque através deste nosso apoio a estes padres, a estas irmãs, vai haver como que uma transformação através deles e que vai-se tudo transformar nos bens mais essenciais, nos bens de primeira necessidade para as suas comunidades, como por exemplo desde a alimentação, vestuário, medicação. Portanto, no fundo, é isto, a nossa ajuda transforma-se em vida junto destes homens, destas mulheres que são consagrados e que tantas vezes arriscam a vida e que são, como o Paulo disse, verdadeiros heróis. E para ajudar esta igreja que sofre, para ajudar as congregações que nos dão tantos heróis, como, por exemplo, a irmã Glória Narvaez Argotti, de que aqui já falámos, o que é preciso? Bom, Paulo, como eu digo sempre, basta ligar para o nosso telefone que está a passar neste momento ou ir à nossa página na internet e dizer que quer ajudar estes padres, estas irmãs a manterem viva a sua missão, continuarem a sua missão de estarem junto às comunidades mais necessitadas, mais perseguidas e que precisam de ajuda. Portanto, se nós quisermos, basta então dizer que queremos ajudar estes padres, estas irmãs a continuarem presentes nestes lugares mais longínquos, mais perigosos, mas também aqueles onde de facto há tantas vezes pessoas que não têm mais ninguém a quem socorrer e que precisam destes padres, estas irmãs, destes verdadeiros heróis. Por isso, desde já, e em nome de todos estes verdadeiros heróis que estão em tantas partes do mundo, o meu muito obrigada. Depois desta viagem até ao Mali, antes de terminar o programa, vamos ainda ver uma mensagem do Papa para este mês de julho, em que Francisco nos fala da importância da construção da verdadeira amizade social. Dice a Bíblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Estar en las periferias, alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización.
Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. E assim terminamos mais um Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que esteve connosco através da internet, mas também agradecer a ajuda de todos aqueles que permitiram produzir, editar e levar até si este programa com as notícias mais recentes da Igreja perseguida no mundo. E quanto a si já sabe, espero vê-lo aí de novo na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.